Amém, irmãos. Paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem fala é o pastor Raimundo Caçador, da Igreja Evangélica Apostólica do bairro da Cobal, em Cruzeiro do Sul. Eu estou com a palavra de Deus aqui na mão para ler e pregar um pouquinho para você. Que Deus abençoe sua vida que me ouve agora. A palavra está no livro na segunda carta de Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Diz assim a Bíblia: também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Desde o começo da Bíblia, do capítulo 13 do livro de Deuteronômio, que o povo de Israel foram advertidos por Deus a se precaver de falsos profetas e falsos ensinamentos. Porque o povo de Israel, eles eram o único saído do Egito, conhecedor da palavra, porque Moisés recebeu a palavra do Senhor em 2 tábuas de pedra. Eram as ordens, os mandamentos do Senhor, que era para adorar somente um Deus. E eles estavam no meio de nações pagãs que tinham muitos rituais e muitos deuses que eles adoravam. Então o povo de Israel, Deus queria um povo santo, separado unicamente para ele, que adorasse somente a ele. O próprio Jesus diz para Satanás: só a teu Deus adorará e só a ele servirá. Então no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 13, muito antes de Cristo, é claro, anos e anos antes de Cristo, o povo já foi instruído: olha, se um sonhador de sonho, ou um profeta, um doutor se levantar no meio de vocês e disser para vocês adorarem outros deuses, o que Deus estava advertindo era para onde eles iam. Vocês não adorem. E nem se ele fizer um prodígio e acontecer, ele fizer uma profecia e realmente ela acontecer, mas é Deus que está provando vocês para saber se vocês amam a Deus ou não. É tanto que na tentação do Satanás com Jesus, lá no deserto, se você observar, o Satanás ele oferece para Jesus coisas muito ricas e muito grandes relacionadas à adoração. Observe que ele diz: olha, tudo isso eu te dou, a riqueza do mundo e a sua glória, se prostrado me adorar. Quer dizer, não era uma adoração simplesmente a troco de nada. Era uma adoração que trazia para Jesus um proveito muito grande. Mas ele disse: não, Satanás, porque está escrito: só o teu Deus adorará e só a ele servirás. A igreja hoje, ela está mergulhada num mundo dos piores mundos que já houve. No livro de Timóteo, a Bíblia diz assim: sabe, porém, que nos últimos tempos haverá tempo trabalhoso, porque aparecerá homens amantes de si mesmos. A sabedoria do mundo é tão grande, com tanta riqueza de informação, que está atordoando as pessoas. Esse é um grande objetivo diabólico. É um grande objetivo, estou pregando para você. Não quero proveito de nada disso aqui. Eu quero só que a palavra de Deus chegue ao teu coração. Agora, esse é o objetivo. Que você seja mais centralizado naquilo que Deus diz para você. Se você tem um pastor, você não é da minha congregação, você tem um pastor que lhe orienta, ouça ele. Tenha reverência a ele, o que ele diz, para você ter sucesso. Porque no livro de Malaquias, eu vou lhe mostrar uma coisa, o que é pastor. Você que está dizendo aí: pastor, é o seguinte, eu não gosto muito de dar bola para pastor, não. Mesmo eu congregando, eu não ligo muito porque eles dizem. Não faça isso não, meu filho. Porque lá no livro de Apocalipse, capítulo 1 e versículo 20,
Antes do versículo 20, você sabe que o João descreve uma figura que viu. E ele disse que nessa figura divina que ele viu, ele tinha na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Ele diz, eu quando vi, caí a seus pés como morto. Mas repare que ele vai agora revelar para João o que é o mistério das 7 estrelas. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Ele diz o mistério das 7 estrelas que viste, e os 7 castiçais de ouro, que ele está passeando no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele diz os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Ao ler isso aí, você leva logo para uma área divina, desde que fale anjo. Diz isso aí é o anjo que protege a igreja na área divinal. Mas quando você pega o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus diz que a gente busque a palavra do sacerdote, dos lábios do sacerdote deve os homens buscar a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Malaquias, capítulo 2, versículo 8. Então, o sacerdote que ensina mesmo que é bom, a pessoa deve ser obediente a ouvir ele. Todo o sucesso da nossa vida está na obediência à palavra de Deus e ao homem de Deus. Você que está me ouvindo e trabalha com pastor, seja fiel, fique do lado do seu pastor. O que ele pedir você faça com sinceridade, com a Deus, está escrito na palavra. Porque se Deus tiver que lhe dar uma coisa grande, ele vai lhe dar por essa obediência. Aí você diz, pastor, aonde é que eu posso ver isso como referência na Bíblia? Preste atenção que o Josué andava com Moisés, tudo que Moisés pedia ele fazia. Foi olhar a terra prometida, voltou trazendo uma boa notícia, discutiu com quem dizia que a terra não prestava. Era um servo dedicado. E aconteceu que quando Moisés morreu, Deus disse, meu servo, Moisés morreu, e agora você é o líder. Ele nem esperava por aquilo, mas é você que é o líder, porque você se preparou para ser líder na obediência. Quando Eliseu conheceu Elias, abandonou tudo, segundo a Bíblia, ele estava até arando uma terra e deixou tudo, quebrou as tralhas e matou os bois, dividiu com o povo e fez holocausto e foi marro Elias. Quando já chegou perto do arrebatamento, o Elias começou a querer despistar ele, dizendo, fica aqui, Eliseu, que eu vou ao Jordão, mas voltarei. Ele disse, não, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E foi com ele. Aonde o Elias dizia que ele ia também. Até que ele disse, eu queria uma porção dobrada do teu poder. Se você vê, quando eu for arrebatado, você recebe. Querendo dizer, não saia de mim, não saia de perto de mim. Você que é obreiro, não saia de perto do seu pastor. Obedeça a ele, obedeça às ordens, faça tudo com decência e ordem, porque o seu galardão vai chegar. Vai chegar uma hora que você que é o líder dessa igreja, e você está nela. É você que é o líder, porque Deus vai lhe colocar nela. Dependendo da sua obediência, do seu preparo, quem é fiel no pouco, no muito, ele coloca. Essa é a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Eu vou orar por você agora. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, abençoa cada um de nós, Senhor. Abençoa qualquer um ser humano que vê esse vídeo e dá para ele sabedoria e inteligência espiritual para viver nos teus caminhos. Abençoa cada lar, que essa palavra entrar, em nome de Jesus, repreendendo as enfermidades, os acidentes, trazendo a paz aonde não tem e iluminando os corações. Eu te peço em nome do Senhor Jesus.